Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos dar início à nossa aula hoje, finalmente, para a alegria de alguns, tristeza de outros. Ninguém precisa se manifestar para eu saber se você está alegre ou triste. Quem está em casa eu não vou saber mesmo, mas chegamos à nossa última aula. Com certeza, alegria pelo fato de saber que o Senhor até aqui nos ajudou e vencemos desafios, obstáculos. Foram 2 anos de muito aprendizado, de muita edificação. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada aluno que aqui está presente, os que não puderam vir, mas vão certamente acompanhar esta videoaula. Quero louvar a Deus pela vida de você, meu aluno à distância, de outros estados do Brasil. Eu tenho certeza que hoje está concluindo essa aula alunos aqui do estado do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, alunos em Rondônia, alunos no Maranhão e fora do país, nos Estados Unidos, em Nova Orleans, em Nova York, alunos em Canérica, no estado de Canérica, lá na Europa, em Londres, Portugal, enfim. Deus abençoe você que foi vitorioso e chegou até aqui. Quero louvar a Deus pela vida de todos. Vamos lá, sem delongas, a nossa última aula. Para tanto, vamos orar. Vamos nos colocar sobre os pés, os que aqui estão. Vamos orar nesse momento e apresentar a Deus a nossa última aula. Santo Deus e Pai, louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu nome nesta noite. Gratos somos pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas, pela Tua direção, pela Tua proteção, pela revelação da Tua palavra, que continuamente foi derramada sobre a vida de cada um de nós. Até aqui chegamos, graças a Deus, a ajuda do Teu Espírito, a direção, a iluminação do Senhor. Continue abençoando a vida de cada aluno, aqueles que prosseguirão nos estudos em outros níveis, em outras etapas, que a bênção do Senhor prossiga sobre a vida de cada um. E mais uma vez, o nosso tom nessa noite é um tom de gratidão, de louvor, por bênçãos sem medidas derramadas sobre nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode desligar. Irmãos, a aula passada, nós começamos a falar da grande tribulação e nós falamos no capítulo 4 e 5 do Apocalipse, que na verdade mostram a igreja no céu, arrebatada e glorificada. Daí, a partir do capítulo 6, nós falamos sobre o início da abertura dos selos, que revela o início dos juízos de Deus sobre o mundo na grande tribulação. Lembrando que o 7º selo anuncia o início de uma nova sequência de juízos em forma de trombetas, 7 trombetas, e a última trombeta, portanto, anuncia os 7 últimos juízos que marcam a segunda metade da grande tribulação, que são as 7 taças. Falamos, então, na última aula, os selos e as trombetas. Lembrando dos eventos parentéticos. Quero chamar a sua atenção apenas, o tempo não vai me permitir falar, mas se você voltar aí no seu material à página 40, na página 40, não é que está... Aliás, volte a 38, começam as trombetas aí, né? 5ª trombeta, e na página 39 a 6ª, daí vem os eventos parentéticos, já falei sobre eles, só aqui mencionando, não vai dar tempo de explorá-los, mas são parênteses dentro do período tribulacional. O primeiro deles aqui, o anjo com o livrinho, as 2 testemunhas, aí a gente vai descrever melhor aqui, um livrinho, as 2 testemunhas, e aí então temos a 7ª trombeta, mais um parênteses para explicar sobre o dragão, a mulher e o dragão, Satanás, o dragão e a mulher é Israel. Depois temos aqui uma descrição do anticristo e do falso profeta, e aí na página 43 vocês vão ver mais 7 eventos parentéticos, que estão ocorrendo dentro do período da grande tribulação. E aí chegamos ao 7º, ou a 7ª trombeta, que vai anunciar os últimos juízos de Deus.
Então, olha aí, eu acho que, né, se não tiver diferente, a página é a 44. Os 7 últimos juízos, é isso mesmo? Então, vamos lá. Os capítulos 15 e 16 de Apocalipse descrevem os 7 últimos juízos divinos sobre o mundo, que durante os muitos milênios de sua história sempre acumulou pecado sobre pecado contra Deus, até transbordar a medida da ira divina contra o mal. O juízo das trombetas, que precederam os das 7 taças, contendo as 7 últimas pragas, foram até certo ponto de alcance limitado. Deles está escrito que atingiram a terça parte da terra. Vou pegar minha água aqui. Os juízos das trombetas atingiram a terça parte da terra, a terça parte do mar, terça parte dos rios, das fontes das águas, do sol, lua e estrelas. Mas este juízo das 7 taças atinge a terra inteira. Então há um fator que aproxima, que assemelha tanto as trombetas quanto as taças, é que os alvos dos juízos, tanto de um quanto de outro, são semelhantes, mas a intensidade é que difere. Por exemplo, como a gente viu, cada trombeta vai anunciar juízos sobre a terra, terça parte da terra, sobre o mar, terça parte do mar, sobre os rios, terça parte do rio. Quando chegam as taças, vai atingir os mesmos alvos, só que desta vez não é a terça parte, é a totalidade. Então, na primeira taça, nós temos úlceras malignas, o alvo é a terra, e aí úlceras malignas começam a eclodir dos adoradores da besta. A segunda taça, mais uma vez, o alvo são os mares. Lembrando que a segunda trombeta foi a terça parte dos mares, e agora a segunda taça, o mar por inteiro, tornando-o como sangue, causando a morte agora de toda a vida marinha. Na segunda trombeta foi a terça parte da vida marinha, terça parte das naus, navios, embarcações, taça, totalidade. Terceira trombeta, os rios, terceira taça, também os rios. Lá a terça parte, aqui todas as fontes das águas se tornam em sangue. Quarta taça, lembrando as trombetas, mesma coisa, sol, lua e estrelas. Taça, o sol queima os homens pelo seu calor multiplicado. Apesar de seu tão grande padecimento, os homens não são levados por isso ao arrependimento. Na verdade, eles blasfemam contra Deus. Eu quero que vocês deixem a Bíblia aí já paralelamente. A gente está olhando aqui o material. Hoje, óbvio, todos já perceberam, eu não estou usando aqui os slides. Eu preciso encerrar a aula hoje, é o último dia. Então, nós vamos ficar restritos ao material e à Bíblia. Então, nós vamos analisando aí paralelamente. Até porque, lembro, boa parte do conteúdo já foi tratado lá na escatologia. Lá nós usamos aproximadamente 600 slides. Eu não quero aqui repeti-los. Quero aí ficar mais restrito ao material, nosso livrinho aí e o texto sagrado. Então, Apocalipse 16... Isso aqui é muito forte. A gente está falando aí da sexta taça. Está no capítulo, versículo 12. Não, desculpa. Falei da quarta taça, no versículo 8. Quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Em outros momentos, essa atitude aqui ela é vista também. Cada vez que vai se intensificando o julgamento, os homens, ao invés de se arrependerem, eles vão cada vez mais blasfemando. Em outras ocasiões, lá nas trombetas também, houve atitude semelhante dos homens quando estavam sendo ali punidos
também pelo julgamento de Deus. E aqui, mais uma vez, os homens, ao invés de se curvarem, adorarem, pelo contrário, eles blasfemam. E aí vem a quinta taça, versículo 10. O anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Então, o trono da besta, com certeza o lugar de onde o anticristo estiver reinando, governando a terra. Trono fala de autoridade, domínio. Aqui, a margem especulativa, eu quero apenas informá-los, não quero afirmar, mas quero passar uma visão que é muito comum. Muitos acreditam que vai haver uma aliança. Claro, na verdade está claro a aliança entre a autoridade política e a autoridade religiosa espiritual. Razão pela qual a questão de Roma, que é uma cidade opulenta, e principalmente nos dias do Império Romano, aqui nos dias da escrita do Apocalipse, era o grande império, e justamente lá se tornou o lugar da religião mundial, o cristianismo, porém, não o cristianismo vivo, mas o cristianismo apóstata. Então, muitos acreditam que tem a relação com a cidade de Roma, o Vaticano, a Igreja Católica, o Papado, etc. Muitos analisam por esse viés. Então, analisam também a questão da União Europeia, que são a união de vários países do continente europeu, que tem uma rotatividade ali no governo da União Europeia, as cadeiras são rotativas. Enfim, são condições e situações da geopolítica que merecem a nossa atenção. Não podemos afirmar nada, mas merecem a nossa atenção. E aí, trono da besta, aqui eu não posso afirmar, a Bíblia não afirma, a gente sempre tem que ficar observando aí o movimento, o cenário político mundial, para a gente tentar entender em que direção o desenrolar dos fatos proféticos estão indo. Versículo 11, mais uma vez, olha a reação deles. Por causa das dores e por causa das suas chagas, se arrependeram, não é? Blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Não se arrependeram. E aí então lá vem a sexta taça. O rio Eufrates seco, deixando livre o movimento das tropas que avançarão do Oriente para Israel, para a batalha do Armagedon que se avizinha. Lembra, nós falamos lá em escatologia, nós detalhamos bastante essa questão. O rio Eufrates sendo seco o seu leito e deixando o caminho aberto para os reis do Oriente marcharem em direção à terra de Israel. É o cenário do cerco de Israel. Esse cenário é importante porque faz com que o povo clame por socorro, por um milagre. E esse milagre acontecerá, a gente vai falar dele já já, no próximo capítulo, que é justamente a manifestação gloriosa de Cristo para vir livrar a nação de Israel, derrotar o anticristo, o falso profeta, aprisionar Satanás, é o próximo capítulo. Então, essa sexta taça, na verdade, ela prepara o caminho do cenário desta grande guerra, Armagedon, a guerra do Monte Megido. A sétima taça, portanto, é uma taça que revela a completude do juízo de Deus. Ocorreu um terremoto como nunca houve igual, será pavoroso, além do que se possa imaginar. A grande cidade que é Jerusalém se fenderá em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Isso incluirá Nova York, Tóquio, Paris, Rio de Janeiro, Londres, Moscou, Pequim, Roma, Lisboa, Madrid. Quantos morrerão aí? Então, é a consumação da ira de Deus. E aí a última etapa agora é a batalha do Armagedon, para que o juízo de Deus concentre-se nesses líderes, o anticristo, o falso profeta e o dragão. Mas ao longo de toda a grande tribulação, os juízos de Deus foram derramados sobre os homens em geral. A partir de agora, o juízo de Deus vai se concentrar ali, naqueles que estão liderando este movimento
de adeptos contra Deus, contra Israel, que cercaram a cidade, que trouxeram as tropas. E aí nós chegamos então ao 6º capítulo do nosso material, estamos traçando a linha profética, e é a volta pessoal de Jesus em glória. Marca aqui também a batalha do Armagedon, porque o Senhor Jesus vem para batalhar e para triunfar sobre o inimigo que estará reinando temporariamente, com a permissão de Deus, o anticristo. E a vinda de Jesus em glória vai pôr fim ao império dos homens e vai dar o início ao reino milenial de Cristo na terra. Então vamos aí, página 46. A manifestação de Cristo em poder e grande glória não deve ser confundida com o arrebatamento. Já estudamos isso também diversas vezes. Um evento é diferente do outro. O arrebatamento é quando o Senhor Jesus vem até as nuvens e a igreja é dentro dele, e ali então inicia no céu o período de tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, enquanto na terra a grande tribulação. Agora estamos falando do final da grande tribulação, a volta de Jesus em glória. Na primeira etapa, o Senhor Jesus virá somente até as nuvens, a fim de receber a sua noiva e não a terra, para julgar os vivos. Além disso, um dos propósitos da segunda etapa da sua vinda será por fim à grande tribulação. E isso se dará 7 anos após o rapto da igreja. Então, nesse momento, Jesus será visto por todos. Na primeira etapa, ou seja, no arrebatamento, o Senhor é visto tão somente, exclusivamente pela igreja. O rapto da igreja faz com que a igreja possa ir ao seu encontro e irá vê-lo, mas o restante do mundo não. Nessa parte, todo olho o verá. Diferentemente do arrebatamento, na manifestação de Cristo, o mundo todo o verá. E aí diz o texto: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele virá publicamente há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Virá pessoalmente, publicamente será visto. Ele será visto pelos judeus, o texto diz, os que o traspassaram, e por todas as nações. Todos os adoradores da besta o contemplarão e lamentarão, pois na segunda etapa Jesus virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra. Então, essa etapa é diferenciada do arrebatamento. Apenas lembrando, Jesus virá com poder e grande glória. Em Apocalipse 19, é o alvo do nosso estudo aqui da última terça, há uma descrição de como será a manifestação de Cristo, da qual passagem destacamos aí os seguintes versículos, 11, 14 e 16. Aí está, João está dizendo: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga, peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pessoas que não temem a Deus, nem conhecem a sua gloriosa palavra, dizem: quando Jesus voltar, vão matá-lo de novo. Dessa vez será por meio da cadeira elétrica, injeção letal ou fuzilamento. No entanto, quando ele se manifestar visivelmente, fará isso com grande poder e glória. Aos seus inimigos só restará uma alternativa: lamentar. Jesus não virá, claro, como ele veio da primeira vez, para morrer e redimir os pecadores. Agora ele vem para estabelecer o seu reino. Lá ele veio como Salvador, agora ele voltará como juiz. Lá ele veio como Redentor, agora ele vem como Rei.
para estabelecer o seu trono e o seu governo. Então, a postura será diferente. Jesus virá com os seus santos. Na manifestação de Cristo em poder e glória, haverá uma reunião de todos os santos de todas as épocas, os que já estão nos céus, em corpos glorificados, e os vivos remanescentes, judeus e gentios, que sobreviverem à grande tribulação. Todos juntos ingressarão no milênio. O texto de Marcos 13, 27 é ainda mais claro que o de Mateus 24, 31 quanto a isso, pois informa que os anjos reunirão os escolhidos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, temos os mártires da tribulação, lembra? Os mártires, eles são levados e eles questionam quando que o sangue deles haveria de ser julgado, e a resposta é que aguardasse a completude dos outros que haveriam de ser mortos por amor à palavra. Esse tempo é justamente o fim da grande tribulação. Agora, os mártires, eles também recebem os corpos glorificados, e tal qual a igreja vem junto com Jesus para o reino na terra. A igreja vai ter um papel especial no reino milenial, lembrando que em corpo glorificado, sem mais precisar preocupar-se com o cancro, o câncer, o mal do pecado, não será mais atingido a igreja, porque já terá sido completamente purificada, já terá sido completamente livre mesmo do problema, da questão do pecado, porque não estará mais em um corpo corruptível ou mortal, mas sim em um corpo incorruptível e imortal. Mas, precisamos falar, e falaremos aqui na sequência, haverá no milênio pessoas em corpos naturais. Haverá nascimento de pessoas no milênio. Haverá um remanescente que chegará ao fim da grande tribulação vivo e serão julgados, chamado julgamento das nações, e aqueles que adentrarem ao milênio carecerão de salvação. Lembro-vos também que o milênio é mais uma das 7 dispensações. Hoje somos salvos pela graça, estamos na dispensação da graça. Houve um tempo em que as pessoas eram salvas pela lei, na dispensação da lei. Como será a salvação na dispensação do milênio? O próprio Senhor Jesus, pessoalmente, estará para que aqueles que a Ele se renderem e verdadeiramente o servirem, terem direito à salvação. Então Jesus retornará de forma triunfal, de acordo com a ordem cronológica dos eventos referentes à manifestação gloriosa de Cristo e a batalha do Armagedon. Quando a cidade de Jerusalém cair nas mãos das tropas satânicas do anticristo, quando o templo dos judeus estiver sendo invadido e profanado pelo iníquo, pelo homem do pecado, os céus de Israel serão abertos. Os montes que estão ao redor de Jerusalém serão iluminados com o aparecimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus regressará pessoalmente em glória, poderoso, revestido de majestade, acompanhado de seus anjos e de sua agora esposa, a igreja. Ele será visto e conhecido por todos. Esta fase de sua vinda será visível e literal. Todo olho o verá. Ele voltará e pisará o Monte das Oliveiras. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, ele subiu exatamente do Monte das Oliveiras. E foi dito que ele haveria de vir da mesma forma como ele foi visto ir. Ele vai voltar, agora estou falando da forma pessoal, a segunda fase, quando ele vem à terra, não até os ares para arrebatar a igreja, mas vai voltar exatamente no mesmo lugar de onde ele foi assunto, de onde ele ascendeu aos céus, Monte das Oliveiras, ali próximo de frente do templo, ou do Monte do Templo, que lá não está, mas no milênio lá estará. Essa aí é chamada também, podemos chamar assim, parece que esse tema aqui remete a uma operação militar, uma operação de guerra, nome de filme, O Resgate de Jerusalém. Mas é mais ou menos isso, Jerusalém cercada, Jerusalém acuada, o anticristo e seus exércitos cercando a nação,
desejando por fim ao povo escolhido, eleito, o povo de Israel, que não é novidade. Sempre os inimigos de Deus têm querido eliminar, extirpar, extinguir da face da terra o povo de Israel. E mais uma vez, esse ódio pelos semitas, pelos judeus, vai ser aqui ativado e hiperpotencializado pelo anticristo. Mas agora o próprio Cristo virá para resgatar Jerusalém. Então temos aí esta operação resgate de Jerusalém. O Senhor Jesus, com todos os exércitos celestiais, virá a Jerusalém em socorro do seu povo. Todos os exércitos do anticristo, reunidos contra Jerusalém, serão destruídos pelo Senhor Jesus, com seus exércitos nas cercanias de Jerusalém. A cidade do grande rei, a santa e formosa cidade, a terra gloriosa e magnífica Jerusalém, será resgatada e salva pelo seu verdadeiro e único Messias. E aí temos então a batalha do Armagedon, que já antecipa a derrota do anticristo e do falso profeta. Vamos seguir aí o texto, que diz: a guerra do Armagedon chegará ao fim quando as duas bestas, a que subiu do mar e a que subiu da terra, respectivamente, o anticristo e o falso profeta, forem lançados no lago de fogo. O anticristo, ele é revelado, ele é visto por João no capítulo 13 do Apocalipse, dentro dos eventos parentéticos, que eu falei na aula passada e já iniciei a aula de hoje lembrando, e lendo aqui com os irmãos os eventos. Ele aparece como uma besta, um animal terrível, inominável, que emerge do mar. E a Bíblia, todas as vezes, dentro da linguagem profética, quando fala de mar, está falando de povos, nações. Então, é alguém que está sendo elevado por povos, por nações, plural. Por isso que a gente falou aqui da possível coalizão de nações, blocos, algo que não era comum aí algumas décadas atrás, mas de repente começou essa nova conjuntura, essa nova geopolítica, essas novas rodadas de negociação. Aí se fala, por exemplo, Mercosul, aí engloba países de um eixo, né, do continente americano do sul. Tentaram fazer uma época, se eu não me engano, chamava ALCA, que também era alguma coisa do norte da América, Canadá, Estados Unidos e México, algo do tipo assim, não me lembro exatamente o nome que foi proposto. Temos a União Europeia, Liga Árabe, vão juntando blocos e ali tendo cadeiras rotativas de líder. Até agora que deu mais certo, tem perdurado, inclusive com moeda única, com parlamento, pessoas representativas de várias nações, é a União Europeia. Alguma coisa desse gênero, nações darão poder ao anticristo. E aí, então, e o falso profeta, a outra besta, ela tem poder religioso, já milita na área religiosa. Então, nessa guerra, vai chegar ao fim o reinado, tanto do anticristo quanto do falso profeta. João, o apóstolo amado, descreveu o desfecho da batalha do Armagedon em Apocalipse 19, versículos 20 e 21, com as seguintes palavras: e a besta foi presa, aqui é o anticristo, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos, isso aqui é terrível, no lago, lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Uma grande mortandade haverá ao final da batalha do Armagedon. Os exércitos que vieram a Jerusalém para cercar Israel, batalhar contra Israel, que agora está sendo livre, a Operação Resgate de Jerusalém por Jesus, que desbarata os exércitos, derrota os inimigos, mas aos líderes anticristo e falso profeta, esses dois,
eles inauguram o lugar de tormento eterno dos ímpios, que não é o inferno, que é o lago de fogo e enxofre. Eu já falei sobre isso, vou falar de novo daqui a pouquinho, mas só para antecipar, pedir para vocês virem com a Bíblia em paralelo, né? Nós estamos no capítulo 19 do Apocalipse, mas só para antecipar, vá agora ao capítulo 20, só vamos dar uma olhada lá e vamos voltar aqui para o 19. No capítulo 20 do Apocalipse, na parte que trata do julgamento final, que também falaremos ainda hoje, versículo 13 e 14 dizem assim: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Olha aí o inferno. Deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Observe agora o que acontece no versículo 14. A morte e o quê? Inferno. O inferno. Foram lançados onde? No lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então perceba, o inferno será jogado no lago de fogo. Então, o que é o inferno? O inferno é um lugar, é uma prisão temporária de ímpios. É uma prisão temporária. Quem conhece um pouco do sistema carcerário brasileiro, não sei de outros países, talvez sigam a mesma, mais ou menos essa mesma linha. Quando alguma pessoa é presa por algum crime e ela tem a sua prisão temporária decretada por um juiz, ela fica em um lugar do cárcere chamada prisão provisória, aguardando o quê? O julgamento. Depois que ela for julgada, se ela for absolvida, ela volta para o convívio social. Se ela for condenada, ela vai para uma outra ala dentro do presídio ou em outro presídio, dependendo do crime, de segurança mínima, segurança máxima, etc. Aí ela vai para uma ala de condenados. Então, a prisão provisória, eu fazia trabalho no presídio exatamente com presos provisórios, e aí, irmãos, o preso provisório é interessante, porque ele fica sempre orando e jejuando para sair o tal do habeas corpus e tal, ele tem mais expectativa, o condenado já tem menos. Do provisório não, fica naquela, né? Quem sabe, a audiência está marcada, quem sabe, Deus toca no coração do juiz, da juíza. Então eles eram mais assim, vamos dizer assim, mais maleáveis por conta dessa expectativa. Mas voltando aqui, a questão é essa analogia. O inferno é essa prisão provisória. Os ímpios morrem e vão para lá, aguardando o quê? O julgamento do grande trono branco. Depois de julgados e sentenciados à condenação eterna, aí vão para o lugar da condenação eterna, que é o lago de fogo e enxofre. Até o inferno será lançado lá, no lago de fogo e enxofre. Por que eu estou antecipando já essas informações? Porque observe, os dois únicos seres humanos da história, de toda a história da humanidade, que não passaram pela chamada aqui na minha analogia prisão provisória, o inferno, o anticristo e o falso profeta. O grau de pecaminosidade deles, de malignidade, a forma como eles serão usados por Satanás nesse período, é um nível de malignidade tão grande, não precisa esperar passar pelo provisório, eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Lançados vivos. E aí, um outro detalhe que a gente já vai ver. Os demais julgados que depois estarão toda a eternidade lá no lago de fogo, que infelizmente fará companhia a esses dois por toda a eternidade, os demais só começarão a ser lançados lá pelo menos 1000 anos depois. Então, esse lugar, lago de fogo e enxofre, será a habitação do anticristo e do falso profeta, só deles dois, por 1000 anos. Por 1000 anos serão os únicos dois. Imagina você ter uma penitenciária de segurança máxima, gigante, terrível, 2 presos. 2 presos. Ali. Fica tranquilo, daqui a 1000 anos vai chegar os outros presos aí. Mas por 1000 anos, só eles dois. Mais uma vez, é para entender assim, mas que nível, que tipo de pessoa ficaria presa em um lugar, pensa aí, construir um presídio, isolar esse presídio e colocar lá um preso. Que tipo de pessoa é essa?
fazer essa comparação? É o anticristo, é o falso profeta. Esse lugar terrível, eles vão direto para lá, não vão passar nem pelo provisório. Está aí, né? Versículos 19, estamos no capítulo 20, está aí os versículos 20 e 21, onde li, e encerrando então essa parte. Antes de entrar no capítulo 20 do livro do Apocalipse, vamos voltar aqui na página 49 do material. Estou aqui nessa simultaneidade, no material e na Bíblia. Lembrando, mais uma vez, hoje sem os slides para a gente conseguir concluir. Então, fazendo só esse paralelo aqui. Assim, os líderes da terra, com seus poderosos exércitos armados com a mais avançada e sofisticada tecnologia de guerra, caminharão no leito seco do rio Eufrates, rumo a Israel para a grande batalha do Armagedon. A Bíblia afirma que eles invadirão a Terra Santa. Contudo, todos serão derrotados e mortos diante do esplendor da presença do Senhor Jesus, que virá para vencer. Jesus voltará, cavalgando num cavalo branco, em marcha de guerra, comandando os exércitos celestiais, acompanhado dos santos que compõem a igreja, a noiva, que na ocasião já será a esposa. Todos participarão diretamente da batalha do Armagedon, quando as tropas das nações inimigas de Israel serão consumidas e o anticristo falso profeta serão derrotados, presos e lançados vivos no lago de fogo ardente, ou fogo e enxofre. Aí, então, vai ter início o milênio. É o nosso capítulo 7 do material, penúltimo capítulo do nosso livro. Estamos já no capítulo 20 do Apocalipse. Então, deixe seu material aí na página 51 e o Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20 do Apocalipse começa assim, ó: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Esse anjo prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então veja, o anticristo, o falso profeta, lançados vivos no lago de fogo e enxofre. O outro elemento dessa tríade, dessa falsa trindade, na verdade é uma tríade maligna, onde Satanás seria o antideus, a besta que emerge do mar, o anticristo, e a besta que emerge da terra, o anti-Espírito Santo. Então as duas bestas, lançadas no lago de fogo. E o dragão, amarrado por 1000 anos. Versículo 3 diz que o anjo o lança no abismo, e ali o encerra, o prende, o aprisiona, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, deixa até aqui. Estamos vendo aí a sentença da tríade. 2 lançados no lago de fogo, lá ficam pelo menos, só eles, por pelo menos os 1000 anos. Satanás preso por 1000 anos. Ok. Vamos ler aí agora no material. Apocalipse 20, de 1 a 3. E os 7 a 10 tratam da condenação de Satanás. Ficará preso no abismo durante 1000 anos. O abismo permanecerá trancado e lacrado acima dele, de modo que não terá nenhuma atividade na terra durante aquele período. Depois será solto por um pouco de tempo, antes de seu castigo eterno no lago de fogo. Entre esses dois eventos, a Bíblia fala, em Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6, daqueles que são sacerdotes de Deus e de Cristo, e que reinam com ele durante 1000 anos. Durante esse reino, haverá o cumprimento de muitas profecias. Então vamos ler agora esses 3 versículos, 4, 5 e 6. Os primeiros 3 versículos do capítulo 20 falam da prisão de Satanás, e agora esses 3 versículos falam do estabelecimento do milênio. E vi tronos, e assentarem-se sobre eles, os tronos, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem,
não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O Apocalipse, irmãos, por incrível que pareça, a gente fala bastante sobre o milênio, bastante, claro, é um período de 1000 anos, um período extremamente longo, né? Mas o Apocalipse, para falar do milênio, são só esses 3 versos que nós acabamos de ler. É tudo que o Apocalipse tem a dizer do milênio, é isso que eu acabei de ler. As principais informações do milênio estão em Ezequiel, Isaías principalmente, tem algumas informações em outros livros, bem pouco, mas tem lá um pouquinho em Malaquias, Miqueias, um pouquinho em Sofonias, um pouquinho em Daniel, quando fala do estabelecimento do reino da pedra que desce e destrói a estátua. Aí a gente vai montando esse quebra-cabeça, mas quando chega no Apocalipse, são só esses 3 versículos que tratam do milênio. E o que eu destaco aqui é o fato de que nós temos aí 2 ressurreições, a Bíblia fala de 2. A primeira ressurreição é chamada da vida, a segunda ressurreição é da morte. Como assim ressurreição da morte? Essa segunda ressurreição diz respeito àqueles que morreram, ímpios no pecado, e foram para onde? Quem morre sem Cristo no pecado vai para onde? O inferno. Então, essa segunda ressurreição é justamente a retirada destes do inferno para serem julgados e condenados à morte eterna. E aí então eles vão para o castigo eterno, e agora é aonde? Lago de fogo e enxofre. Então, essa segunda ressurreição é a ressurreição, entre aspas, daqueles que estão mortos no inferno, de lá são tirados para passarem pelo grande trono branco, juízo final, e então serem lançados. E a expressão ela é forte, até no grego a expressão a gente vai ver aqui, a gente já leu e no juízo final vai tornar a usar essa expressão, lançados. O que você entende por ser lançado? Não é ser convidado, não é ser conduzido, não é ser levado. Lançado no lago de fogo e enxofre. Não é por gentileza, seu compartimento eterno é descendo essa escada aí, ao 1000º andar abaixo, você vai ficar lá. Não é conduzido, guiado, é lançado. O negócio é bruto mesmo, é feio aqui. Já a primeira ressurreição é a da vida. É a ressurreição daqueles que ressuscitam. Por exemplo, os que morreram em Cristo até o dia do arrebatamento, quando a igreja que estiver viva for arrebatada, os que morreram em Cristo ressuscitarão para serem conduzidos em direção a Cristo, a fim de estar com Ele no céu, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, vir com Ele, a fim de reinar no milênio. É o que está falando aqui. Reinar no milênio. Essa é a ressurreição da vida. É para reinar com Cristo. É para estar com Ele. É a ressurreição dos salvos. A primeira. A segunda é a dos mortos. A primeira é a da vida, a segunda é a da morte. Por isso que o versículo 6 encerra dizendo: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte em qual ressurreição? Na primeira. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Estes serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão para sempre. Agora, quem não tiver parte na primeira ressurreição, isso já significa que ele só ressuscitará na segunda, ele continuará no inferno até ressuscitar para ir ao grande trono branco e ser ali sentenciado ao lago de fogo e enxofre. Voltemos ao material, na página 51. Além dos vencedores provenientes da era da igreja, João viu almas, ou seja, pessoas que teriam sido martirizadas durante a grande tribulação. Esses 2 grupos ficam juntos para reinarem com Cristo durante os 1000 anos. Será um período de paz e de bênçãos, durante o qual prevalecerá a justiça. O Espírito Santo fará uma obra de restauração.
até mesmo o mundo natural, refletirá a ordem, a perfeição, a beleza que Deus originalmente planejara para a sua criação. O mundo animal será transformado, mesmo assim, ainda haverá motivo para o castigo e a morte. Você vê aqui as referências que eu fui colocando, não li, mas sempre é Isaías, Ezequiel, Isaías, lá estão as referências. A erradicação do pecado no milênio fará até com que a ferocidade animal inexista. Por isso que quando a gente coloca imagem do milênio, se você chegar no Google e digitar milênio, imagem, você vai ver a imagem de um leão com um cordeirinho. Onde você vai ver um leão e um cordeirinho? O milênio vai falar de criança brincando com cobra, ali colocando a mão e fazendo mal nenhum. Vai falar do leão pastando junto com o bezerro. Pessoal, se você passa num lugar e vê um leão pastando, pode crer que você já está no milênio. Você vê um leão pastando, comendo capim, pode crer que você já está no milênio. Mas por que dessa ferocidade toda? É o pecado. O pecado trouxe desestabilização no mundo físico, no mundo espiritual, no mundo animal. Trouxe essa desestabilização. Quando Cristo estabeleceu o seu reino, parece que tudo isso que foi desestabilizado voltará ao normal, inclusive o reino animal. Fica subentendido que aqueles que nascerem durante o reino milenar de Cristo na terra, tendo pais incrédulos que sobreviveram à grande tribulação, ainda terão a necessidade de se fazer escolha no sentido de seguir a Cristo com fé e obediência. Apocalipse 20, versículo 5, já lemos, faz uma declaração clara a respeito dos outros mortos. Estes incluem todos aqueles que não tomaram parte na primeira ressurreição, a qual é para a vida. Estes aguardam a segunda ressurreição, a qual os levará direto para onde? O grande trono branco, para o juízo final. Então, irmãos, aqui é muito importante salientar o fato de que o grande trono branco, ou juízo final, são dois nomes para o mesmo evento. O juízo é um lugar de julgamento, por isso que a gente fala juízo final, o último juízo, e o juiz estará sentado sobre um grande trono branco. Por isso que a gente faz alusão tanto a um quanto a outro, mas é o mesmo evento. Este grande trono branco, que se estabelecerá para o julgamento final, o juízo final, é um juízo de condenação dos que não tiveram parte na primeira ressurreição, mas que ressuscitaram na segunda, que é a da morte, que é dos que estão no inferno, e de lá sairão para serem julgados no grande trono branco, a fim de serem condenados ao lago de fogo e enxofre. De maneira que deve ficar claro para todos nós que aqui estamos, todos que assistem, todos os que acompanham, deve ficar claro, grande trono branco, juízo final, nada tem a ver com igreja. Nada tem a ver com igreja. Mas de vez em quando a gente ouve aí, principalmente letras de músicas, de canções aí de hino. Às vezes o pregador na empolgação, meu irmão, você está preparado naquele grande dia, no juízo final, quando nós estivermos ali no grande trono branco? Eu falei, vai você. Você com essa empolgação toda, com esse ânimo, vou fazer o quê? Você quer? Eu não, meu irmão. Mas de vez em quando, às vezes é empolgação ali, e tal, igreja esteja preparada para comparecer diante do juiz, naquele grande trono branco. Irmão, comparecer ali, o texto está claro aqui, irmão, vamos tomar cuidado. É o julgamento da morte, dos ímpios, dos perdidos, para serem sentenciados ao lago de fogo e enxofre. A igreja ela é arrebatada e comparece no tribunal de Cristo para ser galardoada. Depois reinar com Cristo no milênio. E no grande trono branco? Em que posição estaremos? Ora, ao lado de Cristo, seremos ali como num tribunal, estamos ali assistindo. Estamos ali, mas não sendo julgados. Esse julgamento é o julgamento da morte. Antes desse julgamento ainda, tem um evento aqui a ser citado.
bem laconicamente narrado também no Apocalipse, apenas 4 versículos, eu vou começar lendo, depois explico aqui, são os versículos 7, 8, 9 e 10. Acabaram-se os 1000 anos, e o que acontece com Satanás? Ele será solto da sua prisão, e aí ele já sai a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Nós estudamos há pouco aí, no livro de Ezequiel, Gog e Magog, e aqui pelo menos eu dei essa aula e fiz a explicação dessa diferença. Esse Gog e Magog aqui, aí, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram contra a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Olha, mais uma vez estão indo em direção ao quê? Jerusalém, sempre querendo destruir. Isso não é novidade. Final da tribulação, lá estão eles tentando destruir Jerusalém. No final do milênio, lá estão eles tentando destruir Jerusalém. Sempre a fúria contra Jerusalém. Povo de Deus escolhido, eleito por uma eleição divina, soberania de Deus, e o inimigo com ódio. Por quê? Porque daquela semente veio o Senhor Jesus, que esmagará a cabeça dele. Então o ódio. Por isso que lá no Apocalipse 12, o evento parentético que eu narrei, que eu falei aqui bem rapidamente, a mulher e o dragão, a mulher é Israel, que deu à luz um menino, que é Jesus. E aí o dragão está querendo acabar com a mulher, que é Israel, e desde então vem perseguindo. Sempre nações se aliando, aí apoiando povos árabes, apoiando palestinos, apoiando das religiões muçulmanas, sempre contra Israel, sempre contra Israel. Isso aqui é esse movimento. Você percebe que é espiritual, a Bíblia vira e mexe, as nações contra Israel, as nações contra Israel. E quem é que está por trás? No mundo espiritual, quem é que está por trás sempre? Satanás. E aqui mais uma vez, só que essa é a derradeira investida dele. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado aonde? No inferno? Quem é que estava lá? Onde está? E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha aí. De repente chegou o terceiro prisioneiro daquela prisão eterna. Tinha 2, por 1000 anos. Quando os 1000 anos se acabaram, Satanás foi solto. Ele estava preso no abismo, não lá no lago de fogo e enxofre. Ele é solto, seduz as nações, consegue reunir povos para tentar lutar contra Cristo que está reinando em Jerusalém. Fogo desce do céu, os consome, e Satanás agora é também, olha aí a expressão, o diabo que os enganava foi convidado, conduzido, lançado no lago de fogo. Quem é que estava lá? A besta e o falso profeta. Agora nós temos 3 habitantes no lago de fogo e enxofre. E a partir desse momento, então, nós vamos falar sobre aqueles que virão ser julgados para também serem lançados lá. Continua aí na Bíblia, versículos 11 ao 15 do capítulo 20 do Apocalipse, então fala do juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, olha que interessante, esse primeiro evento aqui narrado num versículo só. Quando o trono branco aparece, João diz que a terra some e o céu some. Terra e céu somem. De que maneira dá esse sumiço da terra e do céu? Eu vou apenas sair do Apocalipse para explicar esse evento. Volte aí a segunda carta de Pedro. Você vai voltar só um pouquinho. No capítulo 3. Deixa marcado aí o Apocalipse 20, que já já a gente volta nele. Só vou narrar aqui esse momento aí. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Por favor, me acompanhe aí. Capítulo 3, versículo 7. Pedro diz assim: mas os céus e a terra que agora existem
pela mesma palavra, ou pela palavra de Deus, se reservam, estão preservados como um tesouro e se guardam para o quê? Para o fogo. Que dia que vai acontecer isso? E que mais? Olha aí, que dia é esse? Juízo e perdição dos homens ímpios. É o juízo final, é o grande trono branco. Pedro já disse assim, o céu e a terra que agora existem, eles estão guardados, preservados, eles vão ficar até o dia do julgamento dos homens ímpios. E aí, quando esse trono se estabelece, João, agora é João que está vendo, está dizendo, olha, quando o trono apareceu, a terra e o céu sumiram. Pedro está dizendo aqui, o céu e a terra que agora existem estão guardados até esse dia, mas quando chegar o dia do juízo, eles vão ser destruídos pelo fogo. Pelo fogo. Vou voltar aqui em Pedro ainda, capítulo 3, segunda epístola de Pedro, diz assim, ó, versículo 10 agora. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então Deus destruiu a terra uma vez no dilúvio pelas águas. Ao final do milênio, quando se estabeleceu o juízo final, Deus vai destruir a terra agora pelo fogo. Pelo fogo. Mas e aí? E nós? E quanto a nós? E quanto a nós? Quanto a nós, versículo 13. Vou ler o 12 ainda. Nosso caso aí está no 13, mas eu vou começar do 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Depois eu vou voltar a falar melhor sobre isso aqui, novo céu e nova terra, já é o próximo capítulo. Mas eu estou conectando para a gente entender aí, ó, a ordem cronológica. Vamos de novo lá para o Apocalipse 20. Versículo 11. Vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí olha que ele vai dizer, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Olha quem vai estar diante desse trono. Mortos, que não participaram da primeira ressurreição, mas estão vindo da segunda, que é a da morte, que é a do julgamento eterno, não tem nada a ver com a igreja. E aí diz-se que abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas obras ou pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Deu o mar os seus mortos, que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Volte aqui ao material, então. Falar aí na página 52, o último julgamento. Está aí. Vi um grande trono branco, estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Que visão majestosa! Que prova de poder sem limites! Multidões incalculáveis diante do grande trono branco, para serem julgadas. E o universo, o céu e a terra, ardendo em fogo. Toda aquela grande multidão estará muda, guardando respeito total. Não tem aquela cena dos filmes? Pá, pá, pá. Aí o juiz fala o quê? Porque ele bate o martelo ali? Silêncio no tribunal. Você já viu isso em algum filme, né? Aqui é silêncio, respeito. Só ele que fala, é ele que dá a sentença, é ele que julga. Todos ali guardando respeito total, pela seriedade do momento. E ouvirão a sentença da boca do juiz, cuja voz será como o som de muitas águas. Uma sentença justa. A sentença será totalmente justa, feita de acordo com o que estiver escrito nos livros de Deus acerca dos homens. Aqui não tem como burlar essa Constituição, dar jeitinho,
e tal, fazer um malabarismo constitucional. Não. O livro de Deus, aqui, de acordo com o que está ali, nada se fará ao acaso. Nenhum julgamento será coletivo. Todos comparecerão individualmente diante do trono e todos serão julgados de acordo com a situação espiritual de cada um, tal como registrado nos livros de Deus, que serão abertos como autos naquele tribunal. Nenhum dos acusados terá advogado de defesa, nem haverá ali corpo de jurados, porque o Supremo Juiz é infalível, pois ele próprio é a justiça. Advogado de defesa temos hoje, mas depois ele será juiz. Hoje ele defende as nossas causas. Hoje ele advoga a nosso respeito. Hoje esse advogado, mais do que nos defender, pagou pelo nosso crime, assumiu a nossa sentença e agora advoga a nosso respeito, e a sua principal tese, que não é apenas uma tese, são fatos, mas a sua principal palavra de defesa é: se alguém apontar um pecado meu, uma falha, ele deve ser punido por essa falha. Aí o meu advogado diz: não, mas eu já paguei por essa falha. Mas como? Aqui minha mão furada. Foi por essa falha, já está pago. Esse pecado aí, não, agora nós vamos trazer ele a julgamento por esse pecado. Não, calma aí, meretíssimo. Mas esse pecado aí eu já paguei por ele? Quando? Aqui, já está pago. Mas e aqueles que estão rejeitando a Cristo? Vão ter que dar conta dos seus pecados. Não foram pagos, não estão quitados, estão em abertos. E aqui será o momento, então, de encerrar essa fatura. Eu fiz essa analogia aqui, irmãos, aqui não é para dizer que nós vamos estar lá no grande trono branco, não, passando por isso, não. Estou dizendo hoje, no céu o Senhor Jesus é o nosso advogado, hoje. Não estou falando aqui no grande trono branco, o Senhor nos defendendo ali, não. Estou falando hoje. Somos defendidos por Ele hoje. Por essa razão, permanecendo fiéis, seremos arrebatados. E aí a Bíblia diz que nós não entraremos em juízo. É o que a Bíblia diz. Não entraremos. Por quê? Porque Jesus já foi julgado na cruz por nós. A gente está livre do juízo. Ele já foi julgado por nós. Esses aqui não estão livres do juízo. Então comparecerão para o juízo final. Todos os que estiverem perante Ele para serem julgados, terão lúcidas as suas consciências. Será como Abraão falou ao rico no Hades: lembra-te, tudo que o juiz disser encontrará eco nas consciências dos réus. E todos verão que o juiz não faz acepção de pessoas. Irmãos, é uma pergunta que sempre recorre, não faz pouco. Na terça eu preguei aqui sobre o Apocalipse, trouxe ensinamento, e a pergunta veio, sempre vem, sobre a questão das lembranças no céu. Nós saberemos quem é quem, nos lembraremos e tal, eu vou lembrar. Toda lembrança que traga alegria, gozo, são mantidas. A questão identitária também é mantida. Em que sentido? Olha, a Bíblia fala que nós nos assentaremos à mesa com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Então eu sei, esse aqui é o Abraão, identidade mantida. Esse aqui é o Isaac, esse aqui é o Jacó, identidades mantidas. Lembranças que remetem a gozo, alegria, regozijo, mantidas. Que traga tristeza. Mas cadê o fulano? Não veio trazer aquela dor. Não, essas são erradicadas. Não existe mais. Qualquer lembrança, Ele enxugará do nosso olho toda lágrima. Qualquer tipo de lembrança que pudesse trazer à memória tristeza, produzir lágrima, dor, erradicados. Então essas não existem. Já no lago de fogo e enxofre, a memória, a consciência, as lembranças, totalmente preservadas por toda a eternidade. Vai se lembrar eternamente daquela pregação que ele ouviu e rejeitou, daquele dia que recebeu um convite e não aceitou, daquele culto que ele esteve presente e o convite insistente do pregador e depois do pastor e ele endureceu o coração. Vai se lembrar que foi membro de uma igreja e se desviou, foi obreiro e apostatou.
lá as lembranças permanecerão, né? Estarão intactas por toda a eternidade. E isso aí intensifica o sofrimento. Todas as vezes, até nós mesmos, né? Sempre que nos lembramos que estamos pagando por um erro, ficamos sempre lembrando por que eu dei aquela bobeira, por que eu fiz aquela besteira, porque é isso que mais às vezes nos machuca, é as lembranças, é ficar toda hora essa questão. Na eternidade sem Deus, então, tudo que o juiz disser encontrará eco na consciência dos réus. Todos verão que o juiz não faz acepção de pessoas. Ali, os reis, os escravos serão nivelados. Ninguém irá àquele tribunal de carruagem. Todos são iguais perante Deus. Enquanto viviam na terra, todos os homens, sem exceção, foram convidados a receberem a salvação. Agora, serão todos julgados por terem recusado a graça. É comovente observar a palavra de Deus. Diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, o que aconteceu com ele? Olha aí o lançado de novo, irmão. Me chama a atenção essa expressão, tá? Esse lançado aqui, sempre que eu leio, eu fico imaginando, o ser lançado é uma coisa bem brutal, não é? Não está escrito que somente aqueles que mataram serão lançados, só aqueles que roubaram serão lançados. Ah, só os que adulteraram. Não, só os que estupraram serão condenados. Não. Porque geralmente o argumento é esse, quando você prega para alguém: não, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca... Não, eu sou uma pessoa boa. Nunca cometi nenhum... Eu nunca matei. Nem formiga eu não mato, eu faço um... Tão bom que eu sou. Nem uma formiguinha eu tenho coragem de matar, eu empurro ela assim, ó, pro lado assim. Meu Deus, você é bom mesmo, hein? Mas, e aí? A questão é que só Jesus pode, como nosso advogado, nos remir. Não tem como se justificar. Não existe atos de bondade capaz de nos justificar dos nossos pecados cometidos contra Deus. Sendo o pior de todos os pecados, ao adultério? Não. Ao estupro? Não. Latrocínio? Roubo seguido de morte? Crime hediondo? Não. Qual então? A rejeição do Filho de Deus. Esse é o pior. Por quê? Porque Deus ama o mundo de tal maneira que Ele abre mão, Ele esvazia o céu do maior tesouro, o seu Filho, submete o seu Filho ao pior vitupério, ao pior escárnio, à morte de cruz, e te oferece o Filho dele para que ele seja o Salvador, o seu Redentor. E você fala: não preciso não, eu já sou uma pessoa boa, eu não preciso de Jesus não, obrigado, eu já sou bom demais. Esse é o pior pecado, é a rejeição do Filho de Deus. Para esse não tem jeito. A condenação é para todos que recusaram o perdão que Deus lhes ofereceu com mão estendida. É aí que o ímpio não entende. Mas que conversa é essa? O camarada não valia nada para aprontar. Agora está lá na igreja, diz que é crente. Diz que é... Mas e a vida dele pregressa, rapaz, ele aprontou, ele fez, aconteceu. Agora até canta lá na igreja. Como é que pode um negócio desse? Não. Aí é que o ímpio não entende. É aí que o mundo não entende, não aceita, não admite. Mas a pessoa fazia isso, olha lá, puxa a ficha dele, aprontava isso, agora está lá bonitinho, engomadinho, terno e gravata, prega e tal. Não entende, mas aqui, ó, o que essa pessoa fez? Essa pessoa simplesmente aceitou o perdão de Deus, enquanto o outro se acha tão bom que rejeita. Não, agora quanto a mim, eu nunca fiz nada disso e tal, eu não preciso. Aí é que está o grande pecado. Por isso, seus nomes não estão no livro da vida. Está escrito: quem não crê em Jesus, qual é a condição dele? Já está condenado. Já está condenado. Igualmente, todos os demônios e todos os pecadores serão condenados ao mesmo lago de fogo. Todos pretendem negar a existência do inferno, mas essa negativa não elimina o fato. Os que semearem na carne
da carne ceifarão corrupção. Embora saibamos que há diferentes graus de penalidade, isso é interessante se observar. O Senhor Jesus, por exemplo, ele disse, né, quando ele estava chorando pelas cidades que o recusavam, Cafarnaum, Betsaida, ele disse, se tivesse sido feitos os milagres que se fizeram aqui, lá em Sodoma e Gomorra, rapidamente eles se arrependeriam com pano de saco e cinza. Se tivessem visto os mesmos sinais que foram feitos aqui no meio de vocês, outras gerações certamente se arrependeriam. Por isso, naquele dia haverá mais rigor. Então, está falando de graus. Mais rigor para aqueles que tiveram mais oportunidades, mais chances. A geração dos dias de Jesus tiveram o Filho de Deus ali com eles, fazendo sinais, prodígios, milagres no meio deles, se oferecendo ali, literalmente ali, se entregando ali visivelmente, rejeitado. Aquela geração gritando, crucifica-o. Questionado por um homem ímpio, Pilatos, e o que eu faço de Jesus chamado? Crucifica-o. Não, mas não, pode ficar tranquilo que o sangue dele venha sobre nós e os nossos filhos. O que será dessa geração? Qual o rigor? Então, haverá graus. A Bíblia fala sobre graus de penalidade. O certo é que uma sentença será comum a todos. Essa sentença é comum. Todos serão privados de entrar no céu. Serão lançados para longe da presença de Deus no lago de fogo. Com choro e gemidos, os condenados confessarão que a sentença foi reta, justa e merecida. Que cena pavorosa! Que Deus nos guarde a todos debaixo do sangue de Jesus, para que possamos evitar o pecado que leva à perdição. E a fim de que, permanecendo salvos, possamos salvar outros pelo poder do Evangelho. E assim, todos termos direito ao gozo eterno, que é o assunto do próximo capítulo deste livro. O último capítulo do nosso material, que trata justamente dos dois últimos capítulos da Bíblia. Então, agora Apocalipse 21 e 22. Qual o título que está aí sobre o capítulo 21 na sua Bíblia? Você lembra o que Pedro disse lá? E nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Depois do juízo final, porque no dia do juízo final, o céu e a terra que existem sumiram, escaparam, foram queimados, destruídos, derretidos. Mas nós esperamos novo céu e nova terra. Aí João vai dizer no capítulo 1 no versículo 1 do capítulo 21. E vi novo céu, nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nós vamos falar agora do perfeito estado eterno, ou eterno estado perfeito. Vamos falar da eternidade. Agora haverá um novo começo, uma nova ordem mundial. Com o estudo dos capítulos 21 e 22, chegamos ao fim do tempo e ao começo da eternidade. Isto para os homens, porque Deus é eterno quanto ao passado e o futuro, isto é, também em linguagem humana, porque para Deus só existe o eterno presente. Ele é o eterno eu sou. O nosso tempo é uma partícula da eternidade. E como o ciclo da história humana acabou agora, e ao mesmo tempo começou a feliz eternidade para os filhos de Deus. O pecado já foi julgado. Satanás e todos os seus seguidores já foram para o seu lugar definitivo. Deus agora estabelecerá um novo céu, uma nova terra e uma nova cidade, a nova Jerusalém. Apocalipse 21:5 diz: Eis que faço novas todas as coisas. Mais uma vez na eternidade, lá está Jerusalém, uma nova Jerusalém. Essa cidade acompanha os santos, por isso ela é alvo do ódio do inimigo. A cidade que vai permanecer por toda a eternidade.
Não a atual Jerusalém, mas uma nova Jerusalém. Deus vai preparar tudo novo. E já vou explicar o porquê. Deixa eu ler aqui só esse próximo parágrafo e eu explico. No versículo 1, que eu já li, João diz: eu vi um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Não se trata aí do céu como habitação de Deus, mas do espaço sideral. Lembra? Já expliquei também os 3 céus. Não se trata do terceiro céu, mas se trata aqui do primeiro e segundo, espaço sideral, o espaço entre céu e terra. Satanás operava neste espaço e o corrompeu. Lembra quando Paulo, escrevendo aos Efésios, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, que habitam onde? Nos lugares celestiais, primeiro e segundo céu. Eles foram expulsos do terceiro e habitam esse lugar, o segundo céu, lugar das estrelas, dos astros, dos planetas, enfim, espaço cósmico, sideral. E também este primeiro céu, das nuvens, dos pássaros, dos aviões, etc. Então, Satanás corrompeu. O homem também tem poluído esse espaço com gases, produtos químicos, resíduos de combustíveis, satélites, veículos espaciais. Cada vez mais o homem se lançará ao espaço daqui para frente. Então, o que nós temos? Nós temos uma terra, planeta, contaminado pelo pecado. Nós temos um céu contaminado pelo pecado. Não o céu dos céus, hein, irmãos? Estou falando do céu aqui sobre as nossas cabeças. E esse espaço que Satanás habita está contaminado. Satanás e os demônios operam nesse espaço. Estão contaminados. O céu de Deus está intacto, porque quando a rebelião ia nascer lá, eles já foram expulsos. Lá não é lugar de pecado. Está limpo, intacto. Lá é lugar de santidade. Lá é lugar de ininterruptamente falar da santidade. Santo, santo, santo. Mas o segundo céu, o primeiro céu contaminados, a terra contaminada. O homem também foi contaminado pelo pecado, sim ou não? Então vamos começar pela purificação do homem. Como é que Jesus resgatou o homem? Ele fez uma nova criatura. Os que estão em Cristo são o quê? Nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós fomos regenerados, gerados de novo, nascemos de novo. O problema do homem foi resolvido. Uma nova criatura, uma nova criação, uma regeneração. Agora falta o problema da terra e dos céus. Então o que vai ser feito? Destruir a terra e os céus. Por isso que no juízo final também são sentenciados à condenação céu e terra, sendo destruídos pelo fogo. O homem, a velha natureza, nós temos que mortificá-lo o tempo todo. Matar a velha natureza o tempo todo. Condená-la, crucificá-la. A terra vai ser julgada, destruída. Os céus, primeiro e segundo, destruídos. O homem, recriado, nova criatura. Agora chegou a hora de fazer também um novo céu e uma nova terra. Tudo aquilo que foi contaminado pelo pecado é destruído e restaurado. Destruído e restaurado. O homem contaminado pelo pecado, quem está assistindo a aula, isso aqui não é fundo musical que a gente usa para aula não, tá? Isso é uns carros atribulados mesmo que às vezes passam sem pedir autorização. Não, aí, o aluno assiste a aula lá, fala, o pastor bota uns fundos musical diferentes, aí eu vou parar de assistir essas aulas que esse pastor não é muito crente não. Não é não, essa atribulada aqui, se não se converter, só Jesus. Faz a gente até perder aqui onde a gente está, só Deus mesmo, né? Então vamos lá. Tudo aquilo que é contaminado pelo pecado, irmãos, destruído e restaurado. Então o homem já está passando por esse processo, o céu e a terra também passará. Versículos 9 e 10. Vem, mostrar-te-ei a esposa. Olha aí, agora não fala mais de noiva, né? A mulher do cordeiro. E levou-me espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Nestes versículos é dito que a noiva, agora a esposa, é a santa cidade de Jerusalém. O sentido é que os salvos vão habitar a nova Jerusalém.
O versículo 2 diz da cidade que estava ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então, a cidade, ela está preparada para os santos, a cidade santa para ser morada dos santos. Mas na visão de João, esta cidade ela desce, não em direção a esta terra, mas em direção à nova terra, novo céu e nova terra. Aí vem a nova Jerusalém, que desce do céu e passa a existir na nova terra. Então, irmãos, a eternidade nós viveremos na nova terra, no novo céu e na nova terra. Novas criaturas, corpos novos, glorificados, restaurados, nova terra, novo céu, tudo novo. A eternidade não é lá na morada de Deus. Na verdade, teremos acesso a todo o universo. Aqui, ali, lá, colar, céu e terra, mas teremos um habitat. E este habitat que precisamos entender que quando Deus criou a terra e colocou Adão, o projeto original era Deus que vinha. O desejo de Deus era ele vir morar com o homem, habitar com o homem, ter comunhão com o homem. O pecado fez com que Deus se retirasse. E aí agora Deus retira o pecado, restaura a terra e ele volta. Tanto é que nós vamos ver aqui esses últimos capítulos, fala justamente de Deus vindo habitar conosco. O conceito de céu que a igreja deve ter não é um espaço geográfico, lá, não. O conceito de céu que a igreja deve ter é o lugar onde Deus habita. O céu é onde Deus está. Então, onde Deus está, ali é o céu. Ali é o céu. Esse sentido de morada de Deus, habitação de Deus. Veja, na sequência do texto diz assim: levou-me em espírito ao alto monte, mostrou-me a grande cidade. Isso também é dito no versículo 2. A cidade não será o céu. O texto bíblico afirma que ela descia do céu. O céu, a habitação de Deus e dos anjos, fica onde está. A cidade preparada é que desce para a terra, para a nova terra. Ela será a capital de Deus aqui na terra para sempre. A expressão trono de Deus e do Cordeiro é mencionado 2 vezes em conexão com esta cidade. Trono fala de regência, governo. No milênio, esta cidade pairará nas alturas, acima da Jerusalém terrestre. Mas agora, no perfeito estado promovido por Deus, ela descerá à terra, a nova terra. Vamos ver o texto aqui, Apocalipse 22. Perdão, ainda no 21, está falando da cidade, tá? O 21, a partir do 9, diz o título, né? A Nova Jerusalém. Então está descrevendo a Nova Jerusalém. Versículo 10, levou-me espírito ao alto monte, tal. Versículo 11, tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa. Aí vai descrevendo. Versículo 12, tinha um grande e alto muro e tal. Vai medir, a medição dela está no 17, mediu o muro de 144 côvados, conforme a medida. Tal, 19 fala dos fundamentos do muro da cidade. Está descrevendo a cidade. Versículo 20, continua a descrição. 21, as 12 portas eram 12 pérolas. 22, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A presença deles ali. Não necessita de um lugar para adorar. Eles estarão ali. 23, e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam. Por quê? Porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, aí nós temos a descrição da cidade. 27, olha, não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aí entramos no capítulo 22. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O trono dele está na cidade. Ele está na cidade. Ele alumia a cidade. A adoração é direcionada a ele que está ali, entronizado na cidade.
e nós habitaremos neste lugar. Lembra do hino, né? Além do rio azul, as ruas de ouro e cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro. A letra do hino todos nós conhecemos aí. Versículo 22, já li também: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor. Na cidade não haverá santuário, mas no céu, sim. Virando a página, chegamos à última, capítulo 22, dá continuação à descrição do eterno e perfeito estado da nova terra e dos seus ditosos habitantes. No lar dos remidos, não haverá qualquer das mazelas que atormentam os atuais habitantes da terra. Irmão, tenta imaginar que lugar é esse aí. Se você, às vezes a gente fica assim, né, boquiaberto, eu fico quando eu vejo assim as belezas naturais do planeta Terra, todo contaminado pelo pecado, todo devastado, todo destruído, todo acabado aí, já passou por dilúvio, já passou, mas de vez em quando aparece uns lugares que você fala: meu Deus, que coisa linda, é a mão de Deus, a criação, e isso porque já está todo estragado. Quando Deus fala: não, quer saber, esse negócio já está muito feio, já deu o que tinha que dar, mete fogo nisso tudo aí, destrói, eu vou fazer agora um novo céu, uma nova terra, tem essa cidade que está aí no céu aí, faz ela descer, aí vai a descrição da cidade. Olha que lugar maravilhoso que nós vamos habitar. Lá não tem ninguém que cometa abominação, pecado, não tem morte, não tem tiro, não tem bomba, não tem, né? Essa confusão toda que tem aqui na terra. Irmão, só de saber que lá não tem boleto, já não dá vontade de dar uma glória a Deus? Hein? Chega aquelas mensagens no seu celular: lembrando, seu boleto vence. Toda hora eu sei que vence. Aí chega de novo: não é cobrando, é só lembrando mesmo, seu boleto está prestes a... Só de saber que lá não tem isso. Boleto vencendo, conta d'água, conta de luz, conta não sei o quê, conta de não sei o quê. Oh, que maravilha, irmãos. É esse lugar que Deus preparou. Haverá, essa pergunta: haverá salvação após a morte? Não. É o que mostra o versículo 11. Não haverá mudança na condição da pessoa após a morte. Vamos ver aí, versículo 11, 22, 11. Quem é injusto, faça a injustiça ainda, aqui. Quem está sujo, suje-se ainda, aqui. Quem é justo, faça a justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda, aqui. Aqui é hora de tomar decisão, de que lado se está, do santo ou dos impuros, dos sujos ou dos justos, enfim, aqui é o lugar da decisão. Não tem como mudar o status quo depois da morte. Mas nem com a missazinha de sétimo dia, ali acendendo uma velinha, a gente não consegue tirar do purgatório e levar para o céu, não. Isso não é doutrina bíblica, isso é doutrina herética, baseado em texto de livros espúrios, de livros apócrifos, mais precisamente do livro dos Macabeus. Não tem sustentação bíblica. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar, ou seja, para dar testemunho acerca destas coisas nas igrejas, como estamos fazendo aqui nessa noite. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O livro do Apocalipse começa e termina com o nome humano e terreno do Redentor, Jesus. Esse maravilhoso nome está ligado à sua encarnação e à união com a humanidade para operar a nossa redenção. Agora, proporcionar-nos a felicidade eterna nas mansões celestiais. E aí, faltou meu tradutor nessa noite mais uma vez, mas aí está escrito o quê? Quem arrisca? Botei isso sempre no final aqui das aulas, terminava com esse slide. Maranatha ercon kyrie Iesu. É isso aí. Ora vem, Senhor Jesus. Maranatha, ercon é venha, kyrie é Senhor, Iesu, Jesus. Maranatha, venha, Senhor Jesus. Esse é o desejo
essa é a esperança da igreja. Esse dia se aproxima, que nós estejamos preparados para tal. E assim, encerramos a jornada. Disse aqui no início, ainda não tinha chegado alguns irmãos, talvez para a alegria de alguns, talvez para a tristeza de outros, mas chegamos ao fim. Na verdade, a alegria deve ser o tom, a satisfação, aquele sentimento de realização. Venci obstáculos, venci dificuldades, venci intempéries, espantei aquela vontade de parar, aquela dificuldade financeira, consegui passar por cima, dei a volta, me ajustei, venci, cansaço da jornada de trabalho, a aula justamente na sexta-feira já me pegava de todo, venci as palavras de desânimo dos outros. Rapaz, teologia pra quê, rapaz? Esse negócio não dá lucro não, negócio de teologia, ó, a pessoa faz teologia esfria, venci isso daí também. Então, graças a Deus, estamos aqui para glorificar a Deus pela vitória. Chegamos até o fim. Os alunos, aí eu citei várias cidades, estados, citei aqui alguns outros países, né, Estados Unidos, lá na Europa, outros países, Portugal, Reino Unido, também vencedores nos acompanharam, no Brasil, várias cidades aí, vencedores. Deus abençoe a todos vocês. Desejando, vamos à próxima etapa aí, o médio. Querendo ir um pouquinho mais adiante, estamos à disposição para ajudá-los a dar mais um passo. Tenho certeza que também será edificante para a vida dos alunos. E o culto em ação de graça, digo agora aos irmãos aqui presentes, será no dia 17 desse mês, né? Hoje é dia 9, então sem ser amanhã, sábado dia 10, o outro sábado, dia 17. Por certo, será transmitido pelo canal do YouTube da nossa igreja e depois a gente coloca aqui também no canal do YouTube da Escola Teológica Chamar, para os alunos aí que acompanharam todo o curso à distância, possam também se congratular conosco nesse dia de ação de graça e de louvor a Deus. Amém? Muito obrigado de coração a todos que confiaram no nosso trabalho, se esforçaram e vieram até o fim. Que Deus recompense a todos de forma extraordinária e especial. A foto já foi tirada, né? A gente tirou a foto aqui. Assista essa videoaula, inclusive vocês que vieram, porque quando eu terminar aqui a bênção apostólica, no vídeo, vai aparecer a foto de todos os alunos vencedores aqui até o final. Amém? Vamos ficar sobre os pés e orar e agradecer a Deus. Querido Deus, eterno Pai, encerramos a aula da mesma forma como nessa noite começamos, agradecendo, dizendo muito obrigado. Muito obrigado pela vida de cada aluno, pelo empenho deles, pelo esforço deles, pela dedicação deles, mas principalmente pela Tua graça sobre a vida de cada um deles. Sem ela não seria possível avançar. Foi o Senhor que sustentou, foi o Senhor que animou, foi o Senhor quem fortaleceu, foi o Senhor que conduziu a cada um até aqui, inclusive a mim. Foi a mão do Senhor, a boa mão do Senhor que nos trouxe até este momento, e por isso nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Tua mão também esteve com esses alunos à distância, ó Pai, que talvez também sejam mais facilmente pegos pelo desânimo, por não ter esse contato físico continuado, e às vezes desanimam, param, mas eu Te louvo por esse aluno que chegou até este momento, sendo perseverante, sendo fiel à proposta que colocou no seu coração de estudar a Tua palavra até o fim. Abençoe cada um deles também de uma forma poderosa. Muito obrigado, ó Pai. Pedimos que continue iluminando o nosso entendimento a cada vez que abrimos o Teu santo livro para estudar, para ler, para nos aplicar. Que tudo aquilo que estudamos possa vir à nossa mente, ao nosso coração, possa saltar diante de nós, nos ajudando a compreender a Tua palavra, aplicá-la às nossas vidas e também nos ajudando a apresentar a tantos quantos iremos expor a Tua palavra numa evangelização, num ensinamento, numa pregação, seja como desejar nos usar, ó Pai. Que essas ferramentas estejam continuamente afiadas e prontas nas nossas mãos, a fim de serem utilizadas para o Teu reino, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo,
seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus e a nossa ida para a Nova Jerusalém. Todos digam amém, amém. Deus abençoe a todos.